Olá, eu sou o Agostinho. Nesse segundo vídeo sobre o documento 100, vamos destacar as ideias principais do seu capítulo 1, Sinais dos Tempos e Conversão Pastoral. O que são os sinais dos tempos? Há 50 anos, o Concílio Vaticano II propôs o diálogo na relação da Igreja com a sociedade, sendo que nesse diálogo a Igreja deve reconhecer os sinais dos tempos, ou seja, os acontecimentos que revelam a vontade de Deus para nós no tempo de hoje. Sim, Deus está presente na história, por isso precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo nos dá a conhecer em diferentes momentos históricos. Daí, a Igreja não pode ficar congelada no tempo, deve sempre se reformar, ou seja, a conversão pastoral deve ser permanente. Novos contextos, desafios e oportunidades. O progresso científico e tecnológico tem gerado uma nova consciência de pertença ao planeta e de integração entre tudo e todos. Assim, a modernidade é marcada pela emergência da subjetividade, que por um lado valoriza a pessoa, mas por outro provocou o crescimento do individualismo, enfraquecendo a ideia de comunidade. As novas gerações tendem ao imediatismo. O que conta é viver o aqui e o agora. É a satisfação de seu ego, não se importa com o outro. O mercado e suas leis se fortalecem em prejuízo da dignidade da pessoa humana. O idoso, o doente, aquele que não pode produzir e consumir, são descartáveis. As paróquias não conseguem ir além de uma pastoral de manutenção. Existe aí o anonimato e solidão. As pessoas não querem viver a comunhão. Não acontece o acolhimento de imigrantes ou de novos vizinhos. O desenvolvimento dos meios de comunicação, entre eles a internet, influencia a vida e o comportamento das pessoas em relação ao vínculo comunitário. Urge enculturar o Evangelho no contexto da comunicação virtual. Há uma forte tendência para o laicismo na sociedade, uma cultura sempre mais secularizada, que evita a influência do cristianismo nas decisões. Novos cenários da fé e da religião. Está em crise o engajamento na paróquia. Hoje em dia, a vivência da fé se dá numa religiosidade mais ligada a interesses pessoais, sem laços de pertença a uma comunidade. O pluralismo religioso muitas vezes desorienta e leva ao indiferentismo. As pessoas se entendem católicas, visitam outras tradições religiosas, mas não se vinculam a nenhuma. A vivência religiosa também está mais midiática. Jovens pela internet e idosos pela televisão. Portanto, uma adesão parcial à fé cristã, uma experiência com menor senso de pertença comunitária. Nesse contexto, a comunidade cristã, através dos seus membros, é chamada a inserir-se cada vez mais na sociedade para testemunhar o Evangelho nos seus vários grupos de pertença. Qual é a realidade da paróquia hoje? Há paróquias que não assumiram o Concílio Vaticano II e são sacramentalistas e devocionais, centradas e dependentes do pároco, não possuem preocupação missionária. Há paróquias com profunda experiência de conversão pastoral, ocupam-se com a evangelização, com a iniciação à vida cristã, possuem uma liturgia viva, párocos e cristãos engajados desenvolvem uma pastoral de comunhão e participação, mas não conseguem atingir a maior parte das pessoas. O modelo paroquial brasileiro é clerical. Tudo está centralizado no padre. Os leigos não decidem nada. Registra-se que os candidatos a padre vão para o seminário sob a influência desse modelo paroquial. Assiste-se também nas paróquias ao surgimento de grupos fechados, assim como capelas que funcionam como uma sociedade ou clube, comprometendo o conceito de igreja como povo de Deus, muitas vezes excluindo os pobres. Há paróquias que projetam a imagem de uma igreja distante, burocrática e sancionadora. Não basta a divisão das tarefas na paróquia. É preciso amizade e fraternidade entre as pessoas. É preciso que haja fé, esperança e caridade. A nova territorialidade. A delimitação geográfica sempre foi a base da organização paroquial.
Hoje em dia, as relações sociais são tão importantes quanto o território na concretização da experiência eclesial. A grande mobilidade e o dinamismo das relações sociais faz com que a paróquia, independente de um território, seja o local onde a pessoa vive sua fé. A paróquia, como território fixo, é questionada pela experiência das comunidades ambientais, não delimitadas pelo espaço geográfico, mas pelo sentimento de pertença à comunidade. Assim, não se pode descartar a territorialidade, mas, inclusive, a experiência das comunidades no mundo virtual, independentes de um território, é uma realidade e não é possível ignorar o poder articulador das redes sociais. Revisão de estruturas obsoletas. O cuidado de estruturas ultrapassadas leva-nos a um ativismo estéril, desfavorável ao ser cristão. Há excesso de burocracia, predomina o administrativo sobre o pastoral e a sacramentalização sobre outras formas de evangelização. A reforma das estruturas deve colocar os agentes pastorais em atitude constante de saída, ou seja, como discípulos missionários, dedicados ao acolhimento dos outros, ao anúncio de Jesus Cristo numa linguagem acessível que relacione a vida ao mistério de Deus. Que se desenvolvam os ministérios leigos para se promover uma pastoral missionária e se aproximar a Igreja das situações de sofrimento do povo. A urgência da conversão pastoral. A conversão pastoral é a passagem de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Isso exige uma nova atitude de pastores, agentes de pastoral e membros de movimentos eclesiais. A conversão pastoral decorre de uma conversão pessoal a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo, superando o sacramentalismo e aprofundando a vivência do Evangelho. A transformação das estruturas deve ser expressão externa da conversão interior. É urgente a revitalização da comunidade paroquial. É preciso formar o corpo místico de Cristo, ou seja, viver efetivamente numa comunidade acolhedora, samaritana, orante e eucarística. O medo da mudança nos leva ao fechamento em métodos antigos, enquanto lá fora há uma multidão faminta. Assim, o Papa Francisco nos exorta à coragem de mudar. Conversão para a missão. A conversão pastoral exige focar-se mais no que propõe o Evangelho, no diálogo com o mundo, e não nas atividades internas da Igreja ou no cultivo de uma espiritualidade intimista. A renovação dos costumes, estilos, horários e linguagens é necessária para se buscar maior fidelidade ao que Jesus quer de sua comunidade. Pode-se, pois, concluir que os novos contextos que desafiam a evangelização exigem ousadia missionária. A inspiração para a renovação da paróquia nos vem do encontro com Jesus ressuscitado. Bem, vamos fazer agora uma revisão. Pause o vídeo em cada questão e tente resolvê-la. Ao final, você pode conferir o gabarito. Hoje é só. Que o Espírito Santo nos ilumine em nossa caminhada.
Até mais!